Capítulo 3. O episódio da estátua e a fornalha ardente. 3, versículos 1 ao 30. O rei Nabucodonosor, não obstante o que havia pouco tinha presenciado do poder e graça de Deus, ainda se lembrou de mandar erigir uma estátua, por certo a sua pessoa. Quanto a erigir uma estátua, nada havia em contrário, porque era costume dos reis assírios mandarem erigir estátuas para perpetuar o seu nome, para depois de morrerem, serem ainda lembrados. Nós também fazemos isso, mas não a nós mesmos, mas aos nossos mortos ilustres. As nossas praças estão marcadas por essas estátuas, e todos nos consolamos com o fato de que as gerações não esqueceram um Dom Pedro I, ou segundo, um Deodoro da Fonseca, etc. Nada há de mais nisso. Entretanto, Nabucodonosor mandou fazer uma estátua com fins de culto, quando tinha já visto que só Deus merecia ser adorado. Talvez o fato da estátua do sonho, com a cabeça de ouro, lhe sugerisse mandar fazer uma adequada honra a si mesmo. O episódio da estátua e a fornalha ardente. 1. Uma estátua de ouro. 3. 2. Não temos de pensar numa estátua de ouro maciço, pois, pelas dimensões, seria quase impossível. 60 côvados de altura, 40 metros, e 4 metros de grossura. Talvez esta altura compreenda o pedestal com alguns metros. Não se diz, mas é possível. Feita a estátua, foi colocada no campo de Dura, cujo local não foi ainda identificado, mas deveria ser um arraial perto da cidade. Feita a estátua, foram convocados todos os dignatários do reino para a inauguração. O que até aí não nos ofende, mas o caso ia além. A estátua deveria ser adorada, e nisso parece que o rei estava mesmo obcecado pela glória de sua pessoa e de seu reino. Não teria aprendido nada do que se passou com o sonho interpretado por Daniel quanto à natureza de Deus, o único a ser adorado. Os pagãos ficam mesmo obcecados pela idolatria, e, como nos conta o salmista, os que fazem os ídolos se tornam iguais a eles. Salmos 115. A idolatria embrutece os espíritos, e os ídolos dominam os seus adoradores. No caso de Nabucodonosor, ele teve muitas oportunidades de se converter ao Deus de Daniel, mas nunca o fez. 2. As autoridades foram convidadas. 3:12. O império estava dividido em 122 províncias no tempo de Xerxes, províncias estas espalhadas por todo o império, que ia da Índia à Grécia. Não se diz que todos foram convocados, mas possivelmente os de mais perto. Todos os oficiais das províncias, juízes, magistrados, tesoureiros, conselheiros e tantos quantos exerciam qualquer parcela de autoridade no estado. No dia aprazado, banda de música composta de trombeta, pífaro, cítara, saltério e gaita de foles, e toda sorte de música lá estava. Seria uma solenidade impressionante, tanto quanto uma festa oriental seria capaz de ser. O arauto real proclamava que todos deveriam adorar a imagem de ouro que o rei tinha mandado fazer. Portanto, a adoração pessoal estava no meio da festa, embora Nabucodonosor já deveria saber que adoração só a Deus. Quem recusasse adorar a estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente. A multidão seria incontável, e não faltaria o populacho para aumentar a cena. Os judeus não compareceram, e isso foi notado por alguns tipos invejosos, que logo foram contar ao rei que uns que constituíste sobre os negócios de Babilônia não estavam obedecendo à ordem. Vê-se logo a ponta de despeito, mas, de qualquer maneira, o rei sentiu-se insultado com esta falta de respeito à sua pessoa e à estátua. 3. Os judeus são chamados a se explicarem. 3:13-18. Nabucodonosor, irado e sentindo-se insultado, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego para virem à sua presença, explicar-se. Não sabemos por que Daniel não foi chamado nem é mencionado no texto. Onde estaria? Não distante, porque os de muito longe ali estavam e ninguém podia faltar. E Daniel era o prefeito da cidade, salvo se já tinha sido destituído.
Não temos meios nem modos de explicar a ausência ou falta de menção de Daniel. Supõe-se que estivesse em missão oficial a qualquer parte do império. Mas isso não explica nada, porque as autoridades das províncias ali estavam. Ficamos mesmo sem saber o que pensar. Daniel omitiu o seu nome nesta quadra, e só ele sabe por quê. Os seus companheiros vieram à presença do rei, e não tiveram dúvidas em dar as suas razões, depois que foi observado que, ao toque da orquestra, se não se inclinassem, só um caminho teriam: a fornalha de fogo ardente. A resposta dos rapazes é comovente. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. 16:18. Uma resposta destas vale por tudo. A isto é que se pode chamar de fé e determinação de servir a Deus. O livro de Daniel só por esta confissão vale. 4. Rumo à fornalha de fogo ardente. 3:19-30. O rei ficou transtornado. Ele nunca tinha ouvido homem algum falar-lhe com tal ousadia e coragem. Furioso, tanto pela desobediência como pela ousadia, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, ao ponto de matar os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Atados com as suas roupas como se fossem um embrulho, assim foram lançados na fornalha. Humanamente não havia salvação, como para se certificar de que não haviam escapado ou para ver se o Deus dos rapazes os livraria. O rei foi espiar por uma janelinha na base da fornalha e ficou espantado em ver, em vez de 3, 4 homens andando no meio do fogo. Consultou se era verdade que tinham sido lançados na fornalha apenas 3. E, recebida a resposta que era verdade, se chegou à boca da fornalha e chamou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. 26. Ajuntaram-se então os cortesões todos e verificaram que o fogo não tinha sequer chamuscado as roupas e os cabelos dos rapazes. Milagre? Sim, grande milagre. O milagre tinha sido feito por um que parecia ser filho dos deuses, segundo a concepção pagã. Este é o Filho do Deus vivo, o Cristo pré-encarnado, que sempre esteve e está ao lado dos que lhe são fiéis. Que rebuliço teria havido no meio daquela gente toda! Os milagres são possíveis, sim, senhores. Onde há Deus verdadeiro, há lugar para milagres. Milagre é um ato realizado no mundo externo, dentro das leis do Criador, por efeito do poder sobrenatural de Deus, e contrário ao curso normal da natureza, mesmo que não seja contrário às leis naturais. Portanto, um milagre não deve ser considerado meramente como uma obra poderosa de Deus, mas como uma obra poderosa destinada a comprovar que existe Deus e que este tem propósitos redentores. A milagrosa libertação dos 3 companheiros de Daniel da fornalha ardente tinha o fim de libertar os homens do poder do mal, mas visava também mostrar o poder de Deus sobre a nação ímpia que havia feito Israel cativo, e ainda, depois de diversas demonstrações da existência de Deus, continuava a praticar atos ímpios. Isso também tinha por fim levar Nabucodonosor a reconhecer mais uma vez que não havia outros deuses, mas um só Deus. 29. Embora o rei tivesse visto o que viu, 2:47, ainda persistia na idolatria por interesses escusos. Portanto, o milagre teve 2 fins: salvar as vidas de 3 homens inocentes e levar um governante a reconhecer que só Deus é Deus, e não uma estátua sem vida e sem fôlego. 2 providências beneficentes do bondoso Criador a um tempo só. Tem havido certas tentativas de desacreditar a história deste capítulo, alegando que Daniel usou nomes gregos para designar os instrumentos da orquestra de Nabucodonosor. Ora, Daniel não conhecia costumes gregos, é certo, mas a língua e os costumes gregos estavam muito espalhados pelo mundo, e ainda mais porque os nomes dos instrumentos eram também já usados em outros países além da Grécia.
Não nos parece razoável esta objeção ao histórico de Daniel. Vemos assim, pouco a pouco, a divina providência operando no mundo pagão, de modo que temos de reconhecer que a ida dos israelitas a um país estranho era um castigo por causa dos seus muitos pecados e rebeliões, mas também um meio de levar estes povos a reconhecerem a existência de um Deus único e verdadeiro, e assim encontrarem um meio de salvação para as suas almas. Tudo nesse nosso mundo se move dentro do plano beneficente de Deus, procurando, por meios estranhos, levar os homens ao conhecimento da verdade. Já então o cativeiro não era propriamente um castigo, mas uma obra missionária também. Deus é missionário, e todos os seus planos e propósitos têm esta feitura. No meio de tudo, é certo que os seres humanos sofrem, mas não há seres inocentes. E se eles servem ao plano divino, então são bem-aventurados. Esta é a lição da história. No meio de muita indignidade e pecado, Deus sempre tem um modo ou outro de demonstrar a sua existência e bondade. Se escrevêssemos a história do sofrimento humano e os benefícios que Deus trouxe à humanidade por meio desses sofrimentos, escreveríamos a maior parte da mesma história e a mais tocante. Muito sangue tem sido derramado cruelmente, sangue dos mártires desde os alvores do cristianismo. Muita iniquidade tem sido praticada contra os servos de Jesus Cristo, e, naturalmente, nós só vemos o nosso sofrimento e o de nossos irmãos. Mas quantas almas terão encontrado a vida eterna mediante o heroísmo desses mártires? Ninguém sabe. Alguém escreveu que o sangue é a semente da igreja. Na verdade, foi com sangue que ela nasceu, o sangue do Cordeiro de Deus. E de lá para cá o sangue tem jorrado em muitos lugares, e em muitos desses lugares, por causa da iniquidade e da maldade humana. Todavia, o testemunho destas vítimas tem sido a semente que tem levado centenas e milhares ao céu. Quantas pessoas teriam encontrado o Deus de Daniel e de seus companheiros por causa dos sofrimentos deles? Só Deus sabe. Então, quando a nossa vida é exigida por qualquer verdugo, sentimos a agrura do sofrimento. Mas possivelmente alguém entrou no céu mediante o nosso testemunho. Conta-se que os crentes marchavam para o Coliseu Romano cantando hinos a Deus, sabendo que feras esfaimadas os aguardavam lá dentro. Quantos romanos teriam sido salvos pelo testemunho destes crentes? O sangue é a semente da igreja.